Mano, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Hoje a gente viu o Corinthians fazer um primeiro tempo muito bom, talvez um dos melhores primeiros tempos desde a sua chegada. Teve chance de fazer o segundo, ou talvez até o terceiro. Num segundo tempo, o Atlético consegue ter mais a bola. Em algum determinado momento, até vi você à beira do gramado pedindo para o Corinthians tentar reter um pouco essa bola, porque o tempo inteiro o Atlético estava tocando, mas até um certo momento não tinha muita infiltração. E o gol sai justamente quando entra o Allan Kardec, numa primeira bola que vem de cruzamento, ele consegue escorar para o gol do Paulinho. Queria saber, assim, na questão de, não digo comportamento, porque é algo até talvez universal no futebol, um time fazer o gol, se retrair um pouco, mas o Corinthians está perdendo pontos importantes nesse campeonato que tem feito por essas situações, e aí me lembra justamente o jogo contra o Santos, que talvez tenha sido uma situação muito parecida. Boa noite a todos. Eu tenho um pensamento muito parecido com a tua explanação. A gente preparou o jogo, a gente iniciou como preparou, colocou o adversário para trás, tomou iniciativa e criou as oportunidades, que além do gol, ao meu ver, poderia ter sido mais duas concretizadas em gol. A mesma bola que Allan Kardec escorou de cabeça para Paulinho, nós também escoramos de cabeça para dentro 2 vezes, né? E aí no último cabeceio jogamos a bola na mão do goleiro. Então assim, a gente precisa resolver esse problema tático e esse foi o teor da minha conversa com os jogadores para fazer o encerramento do jogo. Ou a gente vai resolver ele com mais gás, ou a gente vai resolver ele taticamente. Porque o time não pode baixar o bloco inteiro como a gente baixou e dar a bola para o adversário e não conseguir mais jogar. Isso é muito perigoso. O Atlético tem uma qualidade de jogadores acostumados com jogos grandes. Teria o seu momento no jogo naturalmente. Jogos grandes são assim, você tem o teu momento e depois o adversário também tem. Não exatamente nessa ordem, mas se contrapõe momentos um com o outro, e geralmente faz o resultado quem aproveita os seus e depois, no momento do adversário ou antes, consegue neutralizar algumas coisas importantes. A gente não conseguiu mais conectar uma saída de bola com qualidade. A gente apressou, a gente até recuperou a bola, mas 2 ou 3 vezes vocês, se puxar pela memória, vão ver que nós metemos um passe muito longo, perdemos a bola, metemos o passe no primeiro jogador que fez o movimento, que quando um adversário está perdendo, quase sempre deixa esse jogador fora de jogo, então você tem que ter um pouquinho de paciência, reter a bola. No primeiro tempo nós tivemos uma jogada clássica com essa. Se um dos nossos volantes roubou, para não entrar na questão pessoal, porque ela não é pessoal, Yuri fez o movimento, nós não metemos a bola no primeiro passe, no segundo estava fora de jogo. Mas logo atrás de Yuri, Renato estava fazendo um movimento muito só. Então, controlar um pouco essa ansiedade para aproveitar os seus momentos, fazer o jogo mais bem jogado na hora que você está bem, faz uma equipe fazer o resultado mais elástico, um resultado maior, que depois, no momento do adversário, também você pode administrar melhor. Eu acho que esses são os erros que a gente está cometendo, sim. Manu, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. A gente sabe que centroavante vive de gols, né? E o Yuri Alberto aqui, ele tem uma relação com a torcida de amor e ódio. Essa temporada, muito mais situações complicadas do que situações boas. O que dá para perceber é que o Yuri, ele tem muito problema com confiança. Quando ele está confiante, parece ser um jogador diferente. Como que é para o técnico ter um jogador como esse, que foi envolvido numa negociação grandiosa, ter esse jogador sem confiança, como retomar a confiança do camisa 9 hoje corintiano? Todos os técnicos, acredito eu, se sentem frustrados quando não conseguem, em determinados momentos, tirar o melhor dos seus jogadores, né? Mas Yuri hoje foi para o sacrifício mesmo pela equipe, ele tem se doado muito, né? Ontem nós tínhamos sérias dúvidas se ele iria para o jogo ou não, então se tem
uma coisa muito boa em Yuri é que ele não se esconde da responsabilidade, ele assume ela, ele comete erro como todos os atacantes cometem, né? Alguns em determinados momentos mais, outros menos, mas ele tem feito tudo o que a gente quase precisa pela equipe, né? Acho que é um pecado, porque a gente olhando a jogada da primeira bola, do primeiro tempo, a gente vê ele totalmente livre. O jogador, às vezes, dentro do campo, não tem essa exata clareza que ele está tão livre como ele estava, né? Talvez, se ele tivesse a visão que nós estávamos tendo, ele ia tentar dominar a bola. É um desses pecados aí que eu acho que a equipe foi cometendo e não soube aproveitar esse momento do jogo. Hoje não tínhamos Felipe no banco, porque Felipe não seria lógico colocá-lo. Ele teve um pequeno deslocamento lá no jogo em Bragança. Pode ser que no domingo já tenhamos, pelo menos, para poder revezar um pouco. Hoje não tínhamos um outro atacante para pôr, então levamos o Yuri até no máximo, talvez poderia até protegê-lo um pouco, né? Mas vamos trabalhar, vamos tentar fazer a bola chegar com mais qualidade, mais vezes como fizemos no primeiro tempo, como fizemos com o Santos, que eu acho que é o caminho para você ajudar ele como atacante finalizador. Mano, tudo bem aqui atrás? Boa noite. Claro que o Corinthians contra o Cuiabá conseguiu sustentar, contra o Santos, por conta ali da arbitragem, não sustentou, o Atlético até Paranaense sustentou, hoje também não. Mas o Corinthians, eu acho sempre muito simplório quando fala o Corinthians recua ou o treinador. Existem fatores para isso. Eu vou linkar 3 aqui, e eu queria que você falasse desses 3, ou se é uma mistura também desses 3. Jogadores um pouco mais acima da idade, que chegam no final da temporada, nós estamos em novembro, muito desgastante. O Fábio Santos, por exemplo, está com quase 55 jogos na temporada. Uma preparação física que não está ideal por conta de todas as trocas que aconteceram, 3 preparadores físicos com metodologias de trabalho. E talvez um terceiro fator aí, que é simplesmente o fato também, às vezes, do adversário ter um pouco de qualidade, também te empurra um pouquinho para trás. E teria um quarto que eu queria também que você comentasse, que é a dificuldade do banco. O banco, muitas vezes, não está entrando, não está sustentando, não está resolvendo, não tem ninguém fazendo muita diferença quando entra, independentemente de nomes. Você concorda um pouquinho com cada uma dessas situações? Você acha que é uma mistura delas? Ou você vê um fator um pouco mais fundamental para o time não estar conseguindo sustentar a maioria das vitórias que sai na frente, inclusive? Você sabe que, geralmente, essa conta no futebol brasileiro cai para o treinador, que é como se ele quisesse que o time viesse para trás ou simplesmente ficasse jogando, como alguém falou esse dia, jogar por uma bola, né? Jogar por uma bola é um perigo danado. Você está ganhando um jogo de 1-0. Qualquer momento você pode tomar um gol numa bola como essa. Mas eu cuido muito para não fazer tese, né? Porque também não gosto muito de citar os outros, porque sempre dá polêmica. Mas nós temos o líder do campeonato, que quando eu saí para dar entrevista, estava tomando a segunda virada depois de estar ganhando jogos de 3. E não tem questão de idade, não tem questão disso, né? Então a gente tem que só cuidar um pouco para não arrumar uma bengala, porque o time tem jogadores de idade, então o jogador de idade não consegue. Na verdade, o time tem jogadores com característica para ter a bola. E quando você, às vezes por mérito do adversário e às vezes por deméritos seus, porque às vezes a gente também tem os problemas, é lógico que temos, não consegue ter a bola, essa característica de jogador sofre mais. Porque não é um jogador de disputa, ele não é um jogador de força. O Atlético Mineiro, com o time que tem, quando nós tivemos a bola no primeiro tempo, também sofreu. E também foi para trás, né? Então, essas são meias verdades que a gente sempre tem que esclarecer bem. Então, eu acho que é um somatório das questões que tu falou mesmo. Um pouquinho de cada, um pouquinho de parte tática, que é a parte nossa do treinador, que tem que resolver, por que o time baixa da maneira como baixa na hora de defender.
Uma coisa é você estar em 20 metros, 30, que hoje as equipes todas se postam em 30 metros, que é um bloco, né? Uma coisa é você estar com uma parte do bloco mais baixa e outra mais distante, porque aí você recupera a bola, não consegue sair, você não consegue ligar, né? A gente tem trabalhado diariamente para tentar resolver essas questões. Os jogadores estão muito empenhados em melhorar. Acho que esses blocos em que a gente tem apresentado um futebol muito melhor são resultados disso, mas depois vem uma oscilação que aí a gente ainda não tem consistência para ter, pela somatória de fatores que tu elencou antes no enunciado da pergunta. Mano, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Mano, muitas vezes foi perguntado, e você falou já um pouco hoje, sobre parte tática, parte física da sua equipe, mas eu queria saber como é que você vê o mental da sua equipe, no sentido de, nas vezes que ficou à frente do placar, acabou naturalmente, como você já falou que é natural do futebol, acabou indo um pouco atrás, mas como manter o mental desses jogadores que em nenhum momento, por exemplo, na partida de hoje, conseguiu voltar para a partida após tomar um empate? Não existe uma parte separada na pessoa, né? Nem no atleta de futebol. A parte mental é uma coisa, a parte física é outra coisa. O atleta precisa ser preparado na sua totalidade para ele suportar tudo isso que é o futebol e que nesses momentos fica muito mais evidente, né? Em determinados momentos daí você começa a errar um passe que você não errava, você começa a tomar decisão com frequência mais errada, você devia passar, você quer driblar, perde a bola, o torcedor já também mais tenso, já tem menos paciência, e olha que o nosso torcedor é maravilhoso no estádio para ajudar a equipe, né? Então essas coisas é o conjunto do jogo como um todo. Não vejo necessidade de fazer nada separado do que é a preparação que a gente faz no dia a dia para o atleta estar firme, estar forte. E acredito que você esteja mais forte se conhecendo como potencial individual, conhecendo a capacidade da equipe, conhecendo o que tem que fazer como equipe nos vários momentos do jogo, porque você dominando esse conhecimento, você está mais preparado para todas as situações de uma partida de futebol. Oi, mano, aqui, Bruno Cassucci, do GE. Eu queria falar do Romero. Ele teve presente em 9 das 10 partidas desde que você chegou aqui. Claramente é um jogador importante no seu grupo. E ele não tinha essa assiduidade, ele não jogava tanto em outros momentos da temporada. Então, eu gostaria que você explicasse o trabalho que foi feito com o Romero para recuperar esse jogador e que você falasse também da importância técnica e tática que ele tem no Corinthians hoje. Obrigado. Bom, Romero, antes de voltar para o Corinthians, passou 3 temporadas muito difíceis. Eu acompanhei a passagem dele pelo São Lourenço, apesar dos números terem sido bons, né? Ele estava jogando junto com o seu irmão gêmeo, que era um sonho deles de jogarem juntos novamente. Mas houve um desgaste muito grande na relação, o clube passou por momentos difíceis. Nós recebemos muito bem os estrangeiros, nem sempre os estrangeiros são tão bem recebidos em outros países, né? Existe, às vezes, um desgaste que ele passou também. Depois teve no México e as coisas não andaram bem, então você vai perdendo muito da sua capacidade. Voltou para o Corinthians porque tinha uma referência muito boa dentro do clube, como profissional e como jogador, nas questões táticas e técnicas. Naturalmente passou por esse momento de readaptação, de retomada. Como vinha de temporadas ruins, você demora um pouquinho mais. Mas Vanderlei já vinha colocando Romero nos últimos jogos, enquanto Vanderlei estava no comando, em alguns jogos importantes, ele já tinha começado a entrar bem. É a ordem natural, né? Ele, taticamente, é um jogador que faz o que precisa ser feito para a equipe, né? E sempre, de vez em quando, faz um gol de bola parada, como fez, eu acho que já é o terceiro com a gente, né? Fez um contra o São Paulo, depois fez outro, isso aí, e agora. Então, acho que é a retomada natural das coisas. Eu quero
que todos rendem bem, vale para Romero a mesma coisa que vale para os outros. Mano, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Nós embarcaremos amanhã para Porto Alegre, 20 horas de viagem de ônibus. Eu queria saber, enquanto vocês têm 2 dias de trabalho aí, né, para tentar acertar o que deu errado nesse empate de hoje. Eu queria saber se nós, corintianos, veremos o Corinthians do primeiro tempo ou o Corinthians do segundo tempo lá em Porto Alegre, nesse jogo duro contra o Grêmio, que voltou à disputa pelo título. Obrigado. Eu gostaria muito de ver mais vezes o Corinthians do primeiro tempo com o Santos e hoje, né? Talvez não, certamente algumas coisas do primeiro tempo no Rio de Janeiro também, que a equipe pressionou e retomou a bola, porque quando você vai jogar fora de casa com um adversário que está o Grêmio, na confiança que está, certamente eles vão ter mais posse e vão tomar a iniciativa da maneira como nós tomamos aqui hoje. Então você tem que ter retomada, você tem que ter pressão sobre a bola, e nós vamos trabalhar para isso. Corinthians e Grêmio e Corinthians sempre fazem grandes jogos, e eu espero que seja um grande jogo e que a gente tenha condição de lutar pelos 3 pontos lá, da mesma maneira como tivemos nos jogos anteriores.